E para começar, a gente vai falar da oferta limitada do Bitcoin, em que a gente sabe que só tem 21 milhões de unidades, então não tem como criar mais. E conforme ocorre o halving, essa distribuição de Bitcoins acaba diminuindo, sempre pela metade. Então, em vez de eu ser uma moeda inflacionária, na verdade ela é deflacionária. Mas o que torna mais interessante não é nem essa questão dos 21 milhões, né? Que por si só já é algo extremamente válido, que faz ter o efeito de escassez. Ainda temos uma perca de quase 8 milhões de bitcoins. Então, essa conta é muito menor ainda. Então, não são 21 milhões que a gente tem, né, disponíveis, que teremos, né, disponíveis ao longo de todo o ciclo do Bitcoin. Mas sim, algo em torno aí de 13 milhões. E isso é uma estimativa, né? Pode ser que tenha mais. Tem bitcoins que serão perdidos, como por exemplo o caso do vinheteiro, que acabou perdendo, acho que foi 4 bitcoins. Então, a tendência é que esse número de perdas de Bitcoin aumente com o tempo. O segundo é a adoção crescente. Como tem um aumento de empresas, governos e indivíduos que estão adotando o Bitcoin, como por exemplo o Tesla, a MicroStrategy ou outras empresas que estão comprando Bitcoin, até a questão da Microsoft, né, que colocou em votação, não passou, mas acredito que isso aí é temporário. Acredito que eles vão voltar atrás nessa questão e adotar o Bitcoin, né, como pelo menos uma reserva ali de valor, pelo menos uma fração pequena. E aqui, né, a questão de adoção, tanto pela parte dos ETFs, né, como tem recorde na verdade, todo dia, né, tem um recorde de compras de bitcoins. E os ETFs estão enxugando, lembrando que temos só 21 milhões, desses 21 milhões, basicamente quase 8 milhões já se perderam. E ainda tem os ETFs sugando essa quantidade de Bitcoin. Bem, não é segredo, né, que o Bitcoin vai ser uma reserva. O Bitcoin vai ser uma reserva de valor. Esse é o nosso terceiro motivo. Da mesma forma que o ouro foi. Muitas pessoas alegam que o Bitcoin não tem usabilidade no dia a dia. A gente não vai comprar pão, qualquer outra coisa com o Bitcoin. Só que quando era no ouro, as moedas eram lastreadas em ouro, as pessoas não compravam pão com ouro também. Eles compravam com uma cédula que simbolizava o ouro, da mesma forma que acredito que o Bitcoin será, né? Será uma reserva de valor em que todas as moedas serão pareadas ao Bitcoin. E aqui, mostrando um pouquinho para vocês como tem uma senadora dos Estados Unidos, que é a Lumens, que ela quer vender uma parte de ouro, né, das reservas dos Estados Unidos e transformar em Bitcoin. O que faz com que tenha essa adoção maior para que o Bitcoin seja um lastro. E eu acredito que o dólar em breve será lastreado em Bitcoin. Não, bastante. Temos uma adoção institucional que são, né, bancos, fundos de pensões e todos esses tipos de ativos financeiros, né? O que faz que acaba caindo a liquidez, ou seja, muitas pessoas comprando pouco Bitcoin no mercado, que faz que tenha uma explosão no seu valor. Acredito que vamos viver aí uma última bull run, sim, expressiva, né? Acho que na próxima bull run já não vai ter tanto Bitcoin disponível. Acredito que conforme o tempo vai passando, vai normalizando o preço do Bitcoin, não tem aqueles saltos enormes, também como vai ter aquelas quedas monstruosas. Então, a tendência é que o Bitcoin se torne cada vez mais regular. Não bastante, temos aqui um fundo de pensão multimilionário que anuncia uma alocação em Bitcoin. O que vai ser comum é ETF, é empresa, é fundo de pensão, daqui a pouco as opções e derivativos, enfim. O Bitcoin vai ser cada vez mais um produto financeiro, como é que eu posso dizer? Conhecido de ser mainstream, né? Que seja trivial, não seja algo assim absurdo. Bem, esse aqui eu acho que é o motivo que mais me agrada no Bitcoin, que é a questão da descentralização e da segurança. Como o Bitcoin opera com uma rede descentralizada que não tem uma autoridade central, a não ser os 51%, né, que todo mundo decide de igual forma, então isso ajuda muito até pela questão da privacidade. Eu vou citar um exemplo em que é do Monark, que eu não concordo com tudo que ele fala, porém não concordo com o que foi feito com ele, né? Basicamente é um castigo sem crime. Ele não fez nada demais. Mesmo assim, teve todas as suas redes apagadas. Ele não pode criar absolutamente nada. Ele foi basicamente libado da internet. Então, o Bitcoin te protege disso, tanto que, se eu não me engano, o governo brasileiro pegou 300 mil da conta dele. Por sorte, ele tinha colocado tudo em Bitcoin e conseguiu fugir para os Estados Unidos e está lá até hoje. Então, acredito que o Bitcoin é uma forma de liberdade e uma arma contra a censura, né? Uma das armas contra a censura. Bem, por a adoção do Bitcoin, acaba que temos uma melhora na infraestrutura e na acessibilidade, o que faz com que seja tudo mais rápido, né? É natural que temos aí a segunda camada de Bitcoin, que é a Lightning,
que tem crescido bastante e que faz com que essas transações sejam bastante rápidas. Temos a questão das tokenizações, que é um mercado que tem crescido bastante. Então, veremos aplicações bem maiores, por exemplo, como tokenização de ações na bolsa, que eu acredito que vai ter no futuro. Você não vai ficar dependendo das 10 até as 6 da tarde ou às 5 da tarde, em que a bolsa fecha, e limitado a segunda, sexta e quando tem feriado não funcionar. Então, acredito que não teremos mais isso, e sim vai ser 24/7, quando tiver tokenização. Assim fica muito mais ágil, né? A compra e venda, e pode ser a qualquer momento, o que traz uma liquidez maior. Aqui, por exemplo, é uma cidade de bitcoins que tem aqui em Rolândia, né? Em Porto Alegre. Se um dia, ó Deus permitir, talvez eu vá lá e veja como funciona, né? Essa questão de bitcoins por lá. A outra parte, né, que acaba casando é a adoção dos países. Recentemente, o Japão também já declarou que quer fazer uma reserva em Bitcoin. Acho que o maior exemplo de todos, sem sombra de dúvida, é o presidente de El Salvador, que é o Bukele. Ele tem comprado um Bitcoin todo santo dia em 2022 e começou a acumular ali pelo final de 2021. Ele tem sido ali o presidente que iniciou, né, essa trajetória e só tem o lucro dele tem sido absurdo, né? E ele ainda fala assim, ainda eu avisei. E aqui tem a outra parte que é os Estados Unidos, né? Pretende comprar bitcoins e adotar como reserva de valor. Então, é um passo que foi iniciado por um pequeno país que tem se mostrado muito certo. Se eu não me engano, o Butão também tem uma parte em Bitcoin. Então, acredito que será mais comum essa adoção. Tanto que tem o Texas que está pedindo também, que vai ser. Nos Estados Unidos, lá os estados são independentes. Então, o Texas também quer colocar uma reserva em Bitcoin. Tem o Canadá, né? Enfim, esse aqui é só o estopim para que vários governos adotem o Bitcoin como reserva de valor. Devido à impressão monetária desenfreada, o que acaba distorcendo a economia, temos muitas incertezas globais, tanto que tem até um gráfico que fala que a cada 10 anos tem uma crise global. E isso tem se tornado comum depois que teve o choque Nixon, né, ali em 71, e aí teve aquela explosão da inflação. Então, o Bitcoin surgiu por causa disso, né, depois de uma crise em 2008. E aí o que é interessante é que essa é uma matéria recente, em que o Rei Dalio, né, fala para comprar Bitcoin e ouro e para que evitem esses ativos de dívidas, que é dívida, se não crédito, né? Em que o governo imprime mais dinheiro através de crédito, no caso no Brasil, Tesouro Nacional, né, ou taxa Selic, e acaba emprestando, o que faz diluindo quem cede esse dinheiro, né, quem pega esse empréstimo, e faz com que teu poder de compra diminua com o tempo. E aí que é interessante que é o Rei Dalio falando justamente isso daí, né? Que o Bitcoin será um dos principais ativos contra uma crise global, como o ouro é. Bem, não bastante como toda essa adoção de instituição, presidentes, enfim, faz com que tenha um FOMO. O que é o FOMO? É o medo de ficar de fora, né? Que é o fator psicológico que, para seguir a multidão, se vê que tá todo mundo comprando, naturalmente as outras pessoas irão querer comprar. O que faz com que tenha um surto psicológico e que o preço acaba supervalorizando, né? Então, para quem quer surfar uma alta, o Bitcoin é um dos melhores ativos, né? Pelo menos ao meu ver, nesse ciclo que vale a pena você ter para ter, né, uma multiplicação de patrimônio. E não bastante, né? A BlackRock, ela recomenda ali uma alocação de até 2%. Isso aqui é só o início. Para quem conhece a BlackRock, ela demonizava o Bitcoin. E agora está passando a recomendar. Então, é esse FOMO, né? O medo das instituições perderem credibilidade, porque não tem como tu brigar com números. O Bitcoin é algo que mais se valoriza nos últimos 16 anos. Não tem nenhum ativo do mundo que se valorize mais do que ele. E acredito que nem terá até que as moedas sejam pareadas em Bitcoin. Pelo menos essa é a minha visão. Bem, a gente sabe que tem as CBDCs que estão sendo criadas. Se não me engano, o BRICS queria criar uma CBDC, né? Que é o que é CBDC? É como se fosse o real, o dólar, o euro, né? No caso, o euro para os europeus, e aí os BRICS queriam criar algum tipo de moeda para quem participa, né, desse bloco, que é Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e uns outros agregados aí. Então, só que o que que acontece? Esses países querem criar um sistema de pagamento digital em blockchain, porém, tudo que transaciona nessas redes
vai ser gravado, como que vai ser aqui no Brasil com o Drex. Isso te dá um controle muito grande, né? Tu dá um controle muito grande para o governo, como os chineses que sofrem na questão da liberdade lá na China, em que se tiver com uma pontuação baixa, eles cortam várias coisas, como poder viajar de avião, ou limitar você comprar, vamos supor, Bolsa Família. Eu te dou, sei lá, R$ 400. E tu só pode comprar no comércio local, em tal lojas cadastradas pelo governo. Se tu comprar em outras, não vão poder. Então, tudo isso é uma forma de tu começar a cercear a liberdade das pessoas através do dinheiro. Bem, eu sou cristão e eu acredito que o que está na Bíblia é verdade, né? Que só vai poder comprar e vender quem tiver uma marca na mão. Acredito que essa marca será via CBDCs, né? Que os governos irão criar para ter um controle maior do Estado sobre o indivíduo. Então, o Bitcoin ele é bom porque ele foge de ser controlado, né? Pelo sistema. E acredito que as moedas que têm como narrativa a privacidade também serão extremamente utilizadas como a Monero, né? Que está sendo caçado por todo mundo. Mas acredito que como ela, outros também surgirão. Para que a gente possa estar fugindo das amarras do Estado, né, que é cada vez mais crescente. E para fechar o bloco, esse aqui é o efeito de rede, né? Como o Bitcoin ele é uma rede global, então conforme as pessoas entram, aumenta a demanda. Aumentando a demanda e o uso, também aumenta a escalabilidade e força computacional. É, o que faz com que pessoas invistam mais em ASICs, né, que são aqueles mineradores de Bitcoin. Ora, se ele está investindo mais dinheiro numa placa de vídeo para minerar Bitcoin, aqueles Bitcoins que eles vão ganhar, eles vão querer vender para ter lucro. Tipo assim, então, conforme o tempo passa, mais eles gastam para minerar e mais aqueles Bitcoins vão se valorizar naturalmente, sem falar na questão da energia. Então, o Bitcoin por si só, ele tende a valorizar por todas as maneiras, pela escassez, pela adoção e também pela questão da força de escalabilidade, né, das redes. E aqui, ó, é a dificuldade de mineração do Bitcoin que ultrapassa 100 bilhões pela primeira vez. Acho que é hash rate, alguma coisa assim, que é o poder computacional. Então, conforme vai passando, até os mineradores, aqueles que produzem Bitcoin, entre aspas, né, que recebem Bitcoin por minerar bloco, eles vão querer mais Bitcoins para fazer aquilo, porque não faz sentido eles venderem saindo no prejuízo. Então, tudo corrobora para que o Bitcoin se valorize com o tempo. Não consigo pensar em outro ativo que não tenha que tenha a mesma escalabilidade, a mesma força de valorização que o Bitcoin. Tudo que o Bitcoin agrega, ele tende a expandir. É como se fosse um buraco negro. Ele acaba sugando os melhores, né? Como o Renato Amoedo fala, né? O 38. Ele é um buraco negro porque ele suga os melhores, as coisas mais densas para dentro dele. Então, se você não tem Bitcoin, pelo amor de Deus, cara, compra o mais rápido possível. Espero que eu possa ter contribuído, ter trazido algumas informações para vocês, motivos para os quais você que não tem Bitcoin, compre agora. Você que está comprando, reforce essa narrativa, cara. Compra o Bitcoin. Bitcoin é o futuro. E é isso. Espero que Deus possa estar abençoando vocês. Por favor, aperta no botão de like, que ajuda demais o canal. Deixa nos comentários alguns motivos que talvez eu possa ter deixado passar, né? E que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo.